Bom dia a todos os guerreiros e guerreiras da segurança do trabalho que está acompanhando o meu canal no YouTube. Para quem está chegando agora, meu nome é Fabiano, sou bombeiro e técnico de segurança do trabalho e estou trazendo para vocês aqui hoje uma palestrinha aí rápida, um bate-papo a respeito do PCMAT, né? Recebi vários e-mails de estudantes aí que estão cursando aí a segurança do trabalho e que já acompanham o meu canal no YouTube, dizendo que eu já coloquei muito material a respeito de PPRA, PCMSO, PAI, né? Não conformidades na construção civil, mas não tinha nada específico a respeito do PCMAT. Então tá aí a videoaula agora que eu vou passar para vocês, uma videoaulazinha bem tranquila e vocês vão, acredito que vai ser muito útil para quem está estudando aí, principalmente para quem me mandou os e-mails. Bom, qual é o objetivo dessa videoaula que eu montei aqui para vocês? Como quem já me acompanha no canal sabe, eu já trabalhei no gerenciamento, auditoria e fiscalização de obras civis de grande porte, onde eu era responsável pela análise dos documentos das construtoras. Tinha aproximadamente aí 30 canteiros de obras sobre minha responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Que eu recebia 30 PCMATs para analisar. E a grande maioria desses PCMATs, eles continham as mesmas não conformidades, né? As não conformidades clássicas aí que era padrão em todos os documentos. E muitos deles voltavam para que a construtora fizesse as adequações. Quando eu entrei, eu tive uma grande dificuldade, porque para você que está estudando agora sabe que é complicado, entendeu? Quando você se forma, esse tema de análise de documentos, né? Você recebe os documentos na sua mão ali e você fica um pouquinho perdido ali em como fazer uma análise. E como eu percebi que os problemas nos PCMATs que eu encontrava, depois de ser treinado por engenheiros, por profissionais qualificados na área, eu pude perceber que essas não conformidades eram as mesmas, né? Existia um grupinho ali de não conformidades que quase sempre estavam em todos os programas reprovados. E é essa experiência que eu vou trazer para vocês, principalmente para quem está estudando segurança e vai se formar, ou quem é recém-formado, ou até mesmo profissionais que não estão habituados a analisar o documento. Vocês vão poder perceber aqui as não conformidades mais frequentes que vocês vão encontrar na análise desses programas, né? O PCMAT em si. E vai servir de apoio para vocês, né? E até sugiro que quem está estudando, quem está se formando agora, tentem baixar na internet aí alguns PCMATs, né? Peguem essas não conformidades que eu vou mostrar aqui para vocês e dão uma analisada nesses programas que vocês vão conseguir aí. E faz uma análise desse documento, que eu garanto para você que provavelmente alguma dessas não conformidades que eu vou mostrar aqui você vai conseguir encontrar aí analisando esse programa. Ou toda vez que eu estou colocando um vídeo aqui, alguém da vizinhança quer participar, né? E aí eles passam na minha rua aqui, acelerando aí, ó, até o talo aí, como vocês podem escutar aí em vários vídeos do meu canal. Bom pessoal, vou começar falando para vocês aqui, tá? Trouxe para vocês aqui as não conformidades mais frequentes aí encontradas nos programas. Se tiver difícil de visualizar aí no vídeo, vocês podem me mandar um e-mail solicitando a apresentação. Pode ser que eu diga algumas palavras-chave, como pode ser que não, tá? Se eu disser alguma palavra-chave, vocês me mandam um e-mail que eu mando para vocês. Para quem acompanha meu canal e quer solicitar material sem mandar as palavras-chave, aí vocês procurem no Google, se inscrevam em outros canais. Minha forma de trabalhar é essa. Para quem não gostar, não posso fazer nada. Bom, pessoal, a primeira não conformidade referente a PCMAT. Eu não coloquei aqui só as não conformidades relacionadas à análise de documento, porque tem algumas aqui que são de campo, que também eram importantes eu trazer para vocês. Já que eu estou fazendo a videoaula, já vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Bom, a primeira não conformidade mais encontrada é a falta da elaboração do PCMAT, né? Eu, como trabalhava na fiscalização, chegava no canteiro de obras, pedia ali a documentação básica, que era o prontuário dos trabalhadores, PPRA, PCMSO, o PAI e o PCMAT, e muitas vezes eu recebia a seguinte resposta: pô Fabiano, mas eu não preciso de PCMAT porque eu já tenho PPRA. Essa era a resposta que alguns profissionais da segurança e de algumas empresas passavam para mim. E eu falava que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cada um no seu quadrado aí.
E o item 18.3.1 da NR18 traz para nós essa informação, que são obrigatórias a elaboração e o cumprimento do PCMAT em todos os estabelecimentos, aí, todos os canteiros com mais de 20 trabalhadores. Independente da empresa ter o PPRA, ela é obrigada a ter o PCMAT, entendeu? Outro problema encontrado também na análise aí já da documentação, né, do programa, é a incompatibilidade de riscos entre os programas. Quais seriam esses programas? O PPRA e o PCMAT. Né? Quando eu recebi o PCMAT dessa empresa, obviamente ela já tinha, nas que apresentaram toda a documentação, né? Tirando o caso da primeira aí, que dava desculpa de que fez o PPRA, então não precisava fazer o PCMAT, né? Essas empresas que apresentavam todas as documentações, quando eu recebi o PCMAT, eu ia olhar o PPRA, porque os programas eles se conversam, né? As informações têm que bater, porque como que é feito os programas? Você não faz primeiro o PCMAT, né? A empresa faz primeiro o PPRA, onde ela vai avaliar a análise quantitativa e qualitativa aí dos riscos encontrados no canteiro, depois vai se fazer o PCMSO e depois é que vai se fazer o PCMAT, né? Então, o que seria essa incompatibilidade de riscos entre os programas? Eu vou dar um exemplo para vocês, para quem está estudando aí, para conseguir assimilar bem a informação. Por exemplo, no PPRA eu pegava a função de armador, e na função de armador ele me apresentava um exemplo, que esse armador estava exposto ao risco físico de ruído e ao risco químico, fumos metálicos, um exemplo. Quando chegava o PCMAT, né, a mesma função de armador no mesmo local, na mesma obra, estava com ausência de riscos. Ou só tinha lá riscos de acidentes, riscos ergonômicos, né, e não estavam os riscos que foram apontados no PPRA. Ou seja, esse PCMAT aí, ou o PPRA ou o PCMAT está errado. Como o PPRA ele faz análise qualitativa e quantitativa, automaticamente o que está errado é o PCMAT. Ou seja, a pessoa que fez o PCMAT, ela nem se deu o trabalho de ler o PPRA, né? Então essa é uma não conformidade muito comum encontrada quando você vai analisar um programa, quando você vai analisar o PCMAT. E o item 18.3.1.1 da NR18, ele traz para nós que o PCMAT ele deve contemplar as exigências contidas na NR9. Ou seja, aqui nós já temos a resposta também para o item, o primeiro item que eu coloquei, na desculpa que a empresa dá, de que ela tem o PPRA e ela não precisa apresentar o PCMAT, né? Tá aqui, ó, o PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9. Então aqui o próprio texto da norma já passa para nós a informação. Ou seja, que o PCMAT tem que ser feito consultando o PPRA. E não porque você tem o PPRA, você não precisa de PCMAT. Então, essa é uma não conformidade comum que você pode encontrar. Então, toda vez que você for analisar um PCMAT, primeiro dá uma olhadinha no PPRA da empresa, verifica quais os riscos, anota, faz uma tabelinha lá, armador, carpinteiro, todas as funções, para ver se está batendo o quadro de riscos, né? Porque no PCMAT vai ser acrescentado mais alguns riscos, né? Diferentemente de algumas pessoas falam, o PPRA ele é só riscos ambientais, pessoal, está na norma, né? Nós já vimos na aula de PPRA que eu coloquei aqui, é só riscos físicos, químicos e biológicos. Riscos ergonômicos de acidente não entra em PPRA, vai entrar no PCMAT, tá? Bom, outra não conformidade comum também encontrada na análise do PCMAT, a ausência do PCMAT no canteiro de obra. Ou seja, eu chegava no canteiro de obras, solicitava o PCMAT para a empresa e a resposta que eu tinha era a resposta clássica. Pô, Fabiano, o PCMAT está no escritório da empresa. Né? Pois bem, pessoal, isso daí é uma não conformidade gravíssima. O PCMAT ele tem que estar com os outros programas também no canteiro de obra. Tá? Ele não pode estar no escritório da empresa. Tá aqui, ó, o item 18.3.1.2 da NR18. O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, o auditor fiscal do MTE. E não só ao auditor fiscal, né? Também aos trabalhadores. Muitas vezes você está lá, você é um técnico de segurança da empresa, um engenheiro de segurança,
e você está com alguma dúvida em alguma proteção coletiva, onde você vai tirar essa dúvida? Né, de como vai ser fixado, qual é o tipo de proteção coletiva que vai ser colocada, é no PCMAT. Se o PCMAT não está no canteiro, o que adianta ele estar no escritório da empresa? Né? Então esse programa, juntamente com os demais, eles têm que ficar no canteiro de obras. Se a empresa quer ter esses programas no escritório, pelo menos uma cópia tem que estar lá, tá? No canteiro de obra, à disposição aí dos trabalhadores que quiserem consultar o programa, ou até mesmo da fiscalização do MTE. Tá? Isso daí é obrigatório e aí tem normativo. Tá? Bom, continuando aí com as não conformidades mais frequentes encontradas na análise do PCMAT, é a ausência de profissional habilitado na elaboração do PCMAT. Às vezes acontece, né? O técnico de segurança ele não é um profissional que está habilitado a fazer PCMAT. Quem faz o PCMAT é um engenheiro, porque o PCMAT tem um projeto, né? Precisa ter um recolhimento de RT aí, né? Tem que ter um profissional que se responsabiliza pela implementação desse programa, elaboração e implementação desse programa, e não é o técnico de segurança. A NR18, no seu item 18.3.2, fala para nós que o PCMAT deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Ou seja, quem vai fazer um PCMAT é um engenheiro de segurança. Né? O profissional habilitado ele é um profissional que vai ter registro no CREA, né, como engenheiro de segurança. Ele vai fazer o projeto das proteções coletivas. Então o técnico de segurança ele não pode fazer PCMAT. Quem faz o PCMAT é um engenheiro de segurança. Nós, técnicos de segurança, podemos fazer o quê? Uma análise do documento, como era o meu caso lá. Eu recebia esse PCMAT que foi feito por um engenheiro e eu só dava uma conferida para verificar se todos os itens obrigatórios que constam na NR18 foram aplicados no programa. Tá? Então eu fazia uma análise, uma conferência. Eu não posso elaborar e assinar um PCMAT. Quem faz PCMAT é um engenheiro de segurança. Então quando você for analisar um PCMAT, tem que ter lá o profissional legalmente habilitado pela sua elaboração, tem que estar lá um engenheiro de segurança, o número do CREA dele lá, tudo bonitinho para vocês conseguirem, para que esse documento seja válido. Outro problema comum, que praticamente todos os PCMATs eram encontrados na análise, era a ausência do responsável pela implementação do programa. Né? A NR18 ela traz para nós que a implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou do condomínio. Tá? Mas eu preciso de uma pessoa que seja responsável por isso daí, né? Ou um gerente da empresa, ou um engenheiro civil da empresa, ou coordenador, alguém tem que assinar pela empresa. Porque o que acontece na grande maioria dos casos? Uma empresa de consultoria ela é contratada pela empresa principal para fazer esse PCMAT. E quando esse PCMAT chega, ele chega às vezes com o logotipo da consultoria e está lá. Muitas vezes no próprio PCMAT vocês vão encontrar lá que a empresa de consultoria, né, o responsável que fez a elaboração do programa, ele deixa até um parágrafo lá por escrito que ele não se responsabiliza pela implementação do programa do canteiro, ele só se responsabiliza pela elaboração. Né? E está aqui, está claro na norma. A norma não existe só que o PCMAT seja elaborado. Né? O PCMAT tem que ser implementado, senão não adianta nada, né? Você fazer um programa de segurança para deixar na gaveta. Então, juntamente com a assinatura do responsável pela elaboração do programa, você tem que verificar também se consta no programa o responsável pela sua implementação, que é aquela pessoa que vai ser responsável por colocar tudo que está escrito no papel em prática, que é o que muitas vezes não acontece. Daí aquele monte lá de não conformidades que nós já vimos nas aulas anteriores aí. Tá? Bom, outra não conformidade muito frequente encontrada quando a gente analisa um PCMAT: a ausência de riscos de acidentes e doenças do trabalho incompatível com a função. Isso aqui é o primeiro. Né? Por quê? Pô, às vezes o PCMAT me traz lá um quadro lá de avaliação de riscos de um armador que vai trabalhar em altura. E quando eu chego nos riscos, está lá ausência de riscos. Pessoal, uma obra vertical, por exemplo, como que um armador que vai trabalhar em altura não tem riscos? Né? Então vocês têm que se atentar a isso daí. Tá? Verificar no PPRA se está batendo, né, os riscos que foram levantados no PPRA e verificar agora quais são os riscos que foram colocados no PCMAT.
aonde tem que se colocar no PCMAT os riscos mecânicos, os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos. Esses riscos sim englobam aí o PCMAT, tá? E quando também aparecem os riscos de forma correta, você pode ter um outro problema, que é a falta de medidas de controle quando necessárias. Ou seja, o programa te dá o risco que aquele trabalhador está exposto, mas ele não te dá nenhuma medida de controle que vai ser realizada para neutralizar esse risco, né? E está aqui o item 18.3.4, fala para nós que integram o PCMAT, o Memorial sobre as condições de meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes e de doenças de trabalho e suas respectivas medidas de controle. Ou seja, é obrigatório, a partir do momento que você me levanta um risco e você me evidencia esse risco, é obrigatório no documento que você me mostre qual vai ser a medida de controle que você vai fazer, que a empresa vai fazer, para neutralizar esse risco. Tá? Então fiquem atentos aí a essa informação também. Outro problema, que eu já peguei vários PCMATs, por incrível que pareça, a falta do projeto evidenciando as proteções coletivas que serão utilizadas. Pessoal, é obrigatório estar no PCMAT isso daí, tá? É o item 18.3.4 também. Integram o PCMAT, projeto de execução de proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. Ou seja, não é chegar lá para mim e falar para mim assim, eu vou colocar um guarda-corpo de 1,20 m de altura com barras intermediárias lá a 70 cm e um rodapé de 20 cm. Pessoal, por que o técnico não pode fazer um PCMAT? Porque tem que ser um projeto, tem que vir todas as especificações dessa proteção coletiva, as medidas, como que ela vai ser colocada, tá? Isso daqui não é simplesmente chegar lá numa linha e colocar lá que vai ser um guarda-corpo, não. O PCMAT tem que te dar um projeto, tá? Ele tem que te projetar lá como que vai ser essas proteções coletivas, né? Por isso que tem que ser um engenheiro que tem que fazer isso daí, entendeu? Outro problema também é falta a lista de especificações técnicas das proteções coletivas, como eu já falei, e dos EPIs, né? É obrigatório também, tá? Integra no PCMAT a especificação técnica das proteções coletivas e individuais que serão utilizadas no canteiro de obras. Então tem que vir uma lista lá para mim. Por exemplo, o armador, quais são todos os EPIs obrigatórios que esse armador vai utilizar, os CAs desses EPIs, para mim verificar se todos os EPIs que vai estar à disposição desse trabalhador está no prazo de validade, né? O que acontece? O pessoal, principalmente consultoria, a maioria delas, faz um copia e cola lá, um PCMAT padrão, e ela só muda o endereço dos PCMATs e manda para todo mundo a mesma coisa. Ela nem confere, né, os CAs dos EPIs que foram comprados pela essa empresa que está fazendo o PCMAT. Pô, o PCMAT é um programa, sabe? Não é um copia e cola do Google, entendeu? Então tem que vir essas informações constando no PCMAT, né? A lista das funções e a lista de todos os EPIs que cada função dessa vai utilizar no canteiro, com as fichas de CA desses EPIs, tá? Para evidenciar para quem está analisando esse programa que os EPIs foram adquiridos e estão sendo fornecidos para os trabalhadores de forma correta, tá? Isso daí é um ponto também que vocês vão encontrar bastante em PCMAT, a falta dessa lista, evidenciando para vocês os EPIs que deverão ser utilizados pelas empresas. Outro problema que nós encontramos também, que praticamente em todos os PCMATs, é a ausência do cronograma evidenciando a instalação das medidas protetivas, né? As medidas de proteção coletiva, né? No PCMAT também é obrigatório constar o cronograma de implementação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra. Para quem assistiu as minhas videoaulas anteriores, quando eu falava para vocês, principalmente em obras verticais, como que vai ser feita a instalação da bandeja, se a bandeja é madeirite, é tábua, é mista, qual é o tipo de tela que vai ser colocada para proteger a periferia da edificação, né, a fachada da edificação. Todas essas informações tem que estar no PCMAT. O PCMAT tem que ter um cronograma lá, né? Quando que eu vou colocar a bandeja primária, quando que eu vou colocar a bandeja secundária, quando que eu vou fazer a produção coletiva de guarda-corpo, quando que eu vou fazer uma produção coletiva para posto de elevador.
ela tem que te descrever num cronograma quando que essas ações vão ser iniciadas, tá? E o que acontece? Muitas consultorias fazem esse cronograma e deixam em branco, porque eles não têm ali a informação do cronograma da obra. Muitas vezes eles entregam para a empresa que contratou essa consultoria, esse cronograma em branco, para que o profissional de segurança da construtora que contratou a consultoria preencha esse cronograma. E como os caras nem olham o que eles estão recebendo, eles acabam deixando lá o cronograma em branco. Aí chega uma fiscalização no seu canteiro, você pega esse PCMAT e o cronograma está em branco. Aí eles colocam a culpa na consultoria. Mas a culpa não é da consultoria. A consultoria não tem as datas. A consultoria monta o cronograma. Cabe à construtora preencher esse cronograma. Mas eles nem olham. Entendeu? Então, de cada 10 PCMATs que chegava para mim, 9 estavam com o cronograma em branco. Então, já é um item importante para você olhar quando você for analisar um PCMAT, que com certeza você vai encontrar isso daí também. Outra ausência de cronograma também é referente aos treinamentos que serão ministrados para os trabalhadores durante o ano. Tá? O item 18.3.4 da NR18 fala para nós que integram o PCMAT também programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho com a carga horária, ou seja, a empresa ela tem que bolar ali um cronograma de treinamentos anual ali para esses trabalhadores. Quando que ela vai dar um treinamento de EPI, quando que ela vai dar um treinamento realizado a prevenção de doenças que possam acontecer devido à atividade daquele trabalhador. Ela tem que fazer um cronograma lá, marcando quando que vão ser esses treinamentos e a carga horária. E é o mesmo problema do item anterior. As consultorias fazem esse cronograma, deixam em branco, porque cabe à construtora que contratou, a empresa que contratou a consultoria, demarcar ali quando que vai ser esses treinamentos, e ela simplesmente nem olha o documento que ela está recebendo. E ela deixa o cronograma em branco. Tá? Esse também é um item importante para vocês verificarem aí. E a nossa top 5, né? Nossa não conformidade top 5, que de cada 10 PCMATs, 15 vem com esse problema. Isso daí, ó, vocês podem ter certeza, para quem vai analisar PCMAT, tá? Essa aqui é a número 1, tá em todos praticamente. Acho que de todos os PCMAT que eu recebi até hoje, lá acho que só um bateu. Né? É o layout do canteiro incompatível. Tá, pessoal? É obrigatório no PCMAT contar, evidenciar lá, ter um esqueminha, um layout do canteiro. O que é um layout? É um desenho lá do canteiro. Não é nada de AutoCAD, nada desses projetos, né, de desenho, não. É um desenho simples, tá? Que é o layout do canteiro de obras, onde você vai conseguir visualizar ali todas as instalações do canteiro. Tá? E é obrigatório, tá? O layout inicial atualizado do canteiro de obras ou frente de trabalho, contemplando inclusive a previsão do dimensionamento das áreas de vivência. Então no PCMAT tem que estar lá um layout atualizado do canteiro de obras, com as áreas de vivência, escritório, tudo tem que estar lá, um desenho tá, comum, padrão, e que ninguém faz. Por quê? Como a maioria dos PCMATs é feita por consultoria, né? Infelizmente algumas péssimas consultorias, não são todas, tá? Existem muito boas no mercado, mas a grande maioria que são péssimos profissionais tem um desenho padrão lá que joga em todos os PCMAT, ninguém confere, ninguém olha nada, e quando você recebe o PCMAT, meu, é um absurdo, entendeu? Não tem a mínima condição o layout que é apresentado no PCMAT, não condiz com a realidade. Tá? Para quem está estudando, pode até parecer estranho isso que eu estou falando, então eu fiz um esqueminha aqui para você poder entender essa não conformidade. Aqui é uma foto de um canteiro que eu peguei no Google Imagens. Tá? Vamos chamar aqui de canteiro Fox, esse canteiro aqui. Vamos supor, tá, um exemplo bem grotesco aí, que o canteiro seja só isso aqui. Vocês podem estar vendo aqui, ó, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 janelas nesse barracão com uma porta aqui, né? Temos 5 ar-condicionados aqui, que é o que dá para ver na imagem. Você tem mais outro barracão menor aqui e você tem um terceiro aqui. Vamos supor que o canteiro de obras fosse só isso aqui, tá? Um exemplo, para vocês entenderem. Aí teria que vir no PCMAT, tá? Esse canteiro aqui para mim em layout. E aí eu pego o PCMAT, um exemplo dessa obra aqui,
E aí o PCMat é isso aqui, ó. Tá? Não sei se vai dar pra ver aí, mas eu acho que vai dar pra ver. Tá aqui, ó, uma escadinha, engenharia, engenheiro, apontador e estagiário, reunião, almoxarifado e um corredor. Tá aqui, ó. Esse aqui é o layout daquele canteiro que vocês viram lá. Tá? Isso aqui, pessoal, é comum. Praticamente todos os PCMats é a mesma coisa. É apresentado layouts que não tem a mínima condição. Tá? O layout ele é obrigatório. Tá? O PCMat ele pode ser atualizado antes do vencimento? Pode, pessoal. Tá? A partir do momento que você tem um novo equipamento que é colocado na obra que não estava sendo cogitado antes e que não consta no programa, esse programa tem que ser atualizado. Vamos supor, as baias não estão dando conta, vamos ter que derrubar essa baia, trocar a baia de lugar, as baias de destinação de resíduos, vamos ter que fazer uma baia maior, vai mexer na estrutura do canteiro, não tem problema. Assim que as alterações forem realizadas, você vai lá e atualiza o PCMat. Tá? O PCMat ele é um programa que ele tem que andar junto com a obra. Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi, por exemplo, uma obra vertical, o PCMat que era a construção de 3 torres verticais. Né? Pô, eles tinham um elevador, como era 15 andares, obviamente era obrigatória a instalação de elevador de passageiros, como nós já vimos nas aulas anteriores. Eles tinham uma grua lá para movimentação de carga. O pessoal da consultoria foi nesse canteiro de obras para fazer o PCMat. Quando eu recebi o PCMat, dentre as dezenas de problemas que tinha no PCMat, o PCMat não tinha elevador, não tinha grua. Né? Uma grua, né, é um objeto pequeno, nem dá para perceber. Se você for fazer uma vistoria no canteiro de obra e você tiver lá uma grua no canteiro, se você não prestar atenção, você nem vai conseguir perceber que a grua está lá. Ou seja, pô, uma equipe de profissionais foi no canteiro, pô, os caras me fazem um PCMat do canteiro, nem a grua eles colocam. Não tem elevador nos prédios. Quer dizer, tá tudo errado, entendeu? Agora vamos supor que quando eles fossem fazer essa vistoria, o projeto para executar essa obra não tinha grua, mas aconteceu um problema e teve que ser colocada uma grua lá. Pô, vai colocar a grua? Ótimo, liga para a pessoa responsável pela elaboração do PCMat, tá? E ele vai lá, faz uma nova vistoria e faz a atualização do programa. Tá? O que acontece é que as pessoas fazem um PCMat genérico, tá? E saem vendendo e distribuindo para todas as obras, e ninguém confere os documentos. Por isso que tem tanto picareta na nossa profissão, né? Porque os caras o bendito copia e cola, né? E as pessoas também não conferem. Meu, não interessa, pode ser a melhor consultoria do planeta. Se ele me fizer, eu estou pagando para ele fazer um programa. A partir do momento que ele me faz um programa, eu como profissional de segurança do trabalho daquela construtora, mesmo que eu não seja, que eu não fui lá, não tive a missão de fazer o programa, meu, eu tenho obrigação de verificar esse programa, para verificar se foi feito de forma correta. Meu, pode ser um engenheiro pica das galáxias, não interessa. Eu sou técnico de segurança, eu vou lá e vou conferir. Eu não posso fazer um PCMat, mas eu posso verificar. Né? E se ele não me colocar lá a grua e estiver no canteiro, como foi esse o caso, não tinha os elevadores, meu, você tem que condenar esse PCMat. Entendeu? Então, essas não conformidades que eu coloquei aqui, pode ter certeza que vocês vão encontrar elas nos programas quando vocês começarem a analisar. Tá? Marquem todas elas, porque quando eu comecei, logo que eu fui formado, que eu me formei, eu tive muita dificuldade em analisar programas. Pô, eu pegava os programas e não sabia nem por onde começar, né? Infelizmente não tinha vídeos assim, informando não conformidades graves, frequentes, reais que acontecem no dia a dia. Esse aqui é o objetivo do canal, entendeu? Para quem assiste as videoaulas, compartilha o conteúdo, apoia o canal, né? Prestigia o canal. Para quem está aqui só querendo chupar material, para mim não interessa, pode ir embora, entendeu? Que não vai fazer a menor falta. Então, o objetivo principal do canal é esse, passar para vocês um lado prático, o dia a dia do técnico de segurança, principalmente para quem está estudando e para quem é recém-formado, porque eu também já fui estudante, já fui recém-formado e sei as dificuldades, né, que vocês estão passando, porque eu também passei. E eu tive a sorte de contar com grandes profissionais que me ensinaram, e eu estou tentando retribuir aqui o que eles me ensinaram, né?
Bom, pessoal, essa videoaula foi bem tranquila, tá? Aqui estão os meus contatos. Tento responder todos os e-mails aí na medida do possível, né? Às vezes a minha internet aqui falha, eu moro no interior, né? Às vezes eu fico sem internet, não dá para responder todo mundo de forma rápida, mas na medida do possível eu tento responder a todo mundo que prestigia o canal. Para quem não quer mandar e-mail com palavras-chave e tal, procura no Google, dá os pulos de vocês aí. Eu estou aqui para tentar ajudar quem está prestigiando o canal. Tá? Essa videoaula de hoje não teve palavras-chave porque o tema é bem tranquilo, né? Acredito que até ninguém iria ter necessidade de receber a palestra. Mas caso alguém queira receber a palestra, pode me mandar um e-mail falando: Fabiano, eu quero a palestra do PCMat que eu posso estar enviando para vocês. Não tem palavra-chave hoje, tá? Para o pessoal que está me mandando e-mail pedindo as palestras, me coloca qual é a palestra que vocês querem, porque tem muitos vídeos já. Aí o pessoal manda a palavra-chave, eu tenho que ficar procurando qual que é o vídeo para ver se a palavra está certa. Então já me manda para mim as palavras-chave quando tiver e o nome da palestra que vocês querem. Para quem quiser essa aqui, ó, tá na faixa, é só mandar um e-mail. Espero que eu tenha ajudado todos vocês aí. E, pô, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos aí, pô, ajuda a divulgar o canal para a gente conseguir atingir o maior número de profissionais, o maior número de pessoas e reverter aí o número de acidentes nas obras e acabar com os picaretas que ficam fazendo o programa de copia e cola do Google aí e apresentando para as empresas. Pessoal, um abraço a todos aí e fiquem com Deus aí. Até a próxima.